A gente vai agora começar a segunda parte dos nossos dias de atividades aqui no ERCAP. E para começar essa segunda parte do dia, a gente vai assistir a apresentação Rastreando Objetos na Superfície do Sol, que vai ser apresentada pelo Dr. Giancarlo Santos, da UTFPR. Então, o Dr. Giancarlo ele possui graduação em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Física Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutor em Geofísica Espacial também pelo INPE, tá? Em colaboração com a Max Planck Institute. Atualmente é professor adjunto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Solar, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Atmosfera solar, regiões ativas, explosões solares, simulações computacional e análise e processamento de imagens. Então, Jean, eu gostaria, em nome de toda a comissão do ERCAP, agradecer a presença e a colaboração com o nosso evento. Então, a gente vai iniciar agora, você tem 45 minutos para a apresentação, e depois a gente abre para um pequeno bloco para perguntas que quem estiver assistindo for mandando. Então, eu passo a palavra para você agora e muito obrigado. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha apresentação, a tela da apresentação? Sim. Perfeito. O som está direitinho também, né? Uhum. Bom, então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na UTFPR, tá? Que não é diretamente associado à computação aplicada, mas a gente precisa muito de ferramentas, tá, desenvolvidas pela computação para executar esse trabalho, certo? É um trabalho na área de física solar, tá? Na realidade, a minha formação, como o Felipe falou para vocês, não é em computação aplicada, né? Eu acho que no máximo na minha vida, durante a minha formação, 4 cursos, né, de computação, 2 na graduação, que foi algoritmo de programação e cálculo numérico, e 2 na pós, que estavam associados à análise de sinais e solução numérica de equações diferenciais, tá? Mas honestamente, eu não vejo, pelo menos na área de astronomia, que eu trabalho, a possibilidade de você desenvolver algum trabalho, tá, que não vá, de alguma maneira, ocupar aí alguma técnica desenvolvida na computação, né, a linguagem de programação, tá? Então, por isso que eu estou apresentando aqui para vocês esse projetinho, esse trabalho, tá? Então, que é praticamente óbvio, né, a física solar, né, é um ramo da astrofísica que é especializado no estudo do Sol, tá? E o Sol, além de ser a nossa estrela, né, é a única estrela da qual a gente pode obter observações detalhadas do que acontece, dos processos que acontecem na sua atmosfera, certo? Então, nenhuma outra estrela a gente tem as informações com tanto detalhe, com tanta resolução espacial e temporal, né, como a gente tem da atmosfera do Sol, tá? A física solar, ela é uma área da astrofísica, mas ela envolve também outras áreas de conhecimento, né, como física pura, matemática, estatística e também a parte de ciências da computação, certo? Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, que foi feito com um conjunto de imagens obtidas por um satélite que se chama SDO, do inglês Solar Dynamic Observatory, tá? E esse vídeo foi feito em comemoração dos 5 anos de observação do Sol realizados por esse satélite, tá? É um satélite da NASA em conjunto com a ESA, né, que é a Agência Europeia Espacial. Eu vou deixar aí o vídeo um pouquinho longo, mas ele é bem interessante, né? Vocês vão ver aí na sequência imagens da atmosfera do Sol, tá? Realizadas por alguns instrumentos a bordo do satélite, tá? E são imagens que a maioria delas foi feita na faixa de frequência do extremo ultravioleta, ultravioleta, extremo ultravioleta, tá? Mas também tem imagens na faixa de frequência do contínuo, tá? Então,
basicamente, toda a informação que a gente tem da atmosfera do Sol, da nossa estrela, é obtida a partir de sensoriamento remoto, né? Então, é uma imagem em 171 anos, como vocês estão vendo aí. Vocês conseguem ver diversas estruturas. Essas estruturas estão associadas ao campo magnético da estrela e são estruturas dinâmicas, né? Aqui vocês estão vendo a passagem, se eu não me engano, de Vênus, né, pela superfície do Sol. Essas estruturas são arcos de campo magnético, né, que sofrem uma instabilidade e são liberados em direção ao espaço interplanetário. Aí eles podem atingir a Terra também, essas estruturas. Então, o que a gente precisa é, utilizando esse conjunto de imagens obtidas pelo satélite SDO e por outros satélites, tentar compreender, né, um pouco da cinemática, da dinâmica dessas estruturas, né, e da física por trás desses processos que a gente observa aí tão bonitos, né, que estão aparecendo nesse vídeo, que eu espero que vocês estejam vendo, né? Esse é um evento chamado ejeção de massa coronal, né? Está associado à emissão de matéria, né, em direção ao meio interplanetário. Pode atingir até 10 a 16 gramas de material sendo expelidos pelo Sol, né? Isso é uma explosão solar, né, onde ocorre uma grande quantidade de liberação de energia eletromagnética. Isso é uma mancha solar, né, presente na superfície do Sol, na fotosfera. Aí uma outra CME. Então, todos esses eventos, eles estão associados à presença de campos magnéticos intensos, tá? O campo magnético, ele tem um papel muito importante. Vocês veem aquelas linhas ali de emissão, parecem uns fiozinhos, aquilo ali são o que a gente chama de linhas de campo magnético. Aí dá para ver de novo, né, os arcos magnéticos. Regiões em que você tem uma emissão maior de material nessa faixa de comprimento de onda, né? De novo a passagem de Vênus. Então, a gente, como físico solar, o que a gente quer é tirar alguma informação desse conjunto de imagens que é coletado pelo satélite SDO, por outros satélites ou até por telescópios presentes na superfície do Sol, certo? Então, em específico, né, atualmente a gente usa bastante os dados coletados pelo satélite que se chama Solar Dynamic Observatory. O vídeo que vocês viram foi um vídeo que foi feito em 2015 para comemorar os 5 anos de observação, mas ele foi lançado em 2010. Então, esse satélite aí já tem 10 anos, né, coletando informações sobre o Sol. Ele possui 13 instrumentos a bordo, científicos, né? Os instrumentos que trabalham com imageamento são os dois primeiros que são mostrados ali, que é o instrumento AIA, Atmospheric Image Assembly. São 4 telescópios coletando imagens do Sol na faixa do ultravioleta e extremo ultravioleta, tá? Com alta resolução espacial e temporal, né? A resolução espacial é de 0,5 arcosegundos, tá? Ela é obtida, essas imagens são obtidas com CCD com 4.000 pixels por 4.000 pixels, então isso aí dá 16 megapixels, né? E isso dá uma resolução na superfície do Sol de aproximadamente aí uns 400 quilômetros, tá? A gente consegue resolver. E a taxa de aquisição é, em média, 10 segundos, né? Depende muito do comprimento de onda que você está trabalhando, né? E da informação que você quer extrair.
Tem um outro instrumento que se chama HMI, né, Helioseismic Magnetic Imager, que ele produz imagens na faixa do contínuo da superfície do Sol, chamada fotosfera, e ele também dá informações do mapa de velocidades ao longo da linha divisada e de medidas de campo magnético, tá, com uma resolução espacial aí de 1 arco-segundo. Então, isso aí dá mais ou menos uns 1.000 quilômetros, tá, um pouquinho menos, de resolução espacial na superfície do Sol. Tá bom? Então, aqui eu tenho um conjunto de imagens produzidas por esses dois instrumentos, né? As duas primeiras são o doplergrama, que dá informações sobre a velocidade na superfície, né? A velocidade Doppler de deslocamento, né? O segundo é medidas do campo magnético de linha divisada. Então, aqui você tem regiões mais escuras, pretas, onde o campo magnético está entrando na superfície do Sol, e regiões brancas, onde o campo magnético está saindo. Tá? Essas regiões aqui, onde você tem uma intensidade maior do campo magnético, são chamadas de regiões ativas. Tá? Aqui é a mesma imagem na faixa do contínuo. Tá? Então, aqui você vê que essas regiões de campo magnético intenso no contínuo, na fotosfera, elas são mais escuras, né? São as chamadas manchas solares. E, a partir daqui, já as imagens coletadas pelo instrumento AIA, já na faixa do ultravioleta e extremo ultravioleta, tá certo? Então, aí a gente tem um conjunto de imagens de todo o disco solar, com uma resolução de 16 megapixels, né? Então, o número de pixels é 16 megapixels, resolução podendo chegar até 0,5 segundos de arco, tá? E é com essas imagens que a gente vai trabalhar, e é com essas imagens que a gente vai ter que entender o que está acontecendo na superfície e na atmosfera da nossa estrela, né, do Sol, e depois tentar usar isso também como parâmetro para outras estrelas que a gente não tem uma observação tão boa quanto a gente tem do Sol. Tá? Então, como vocês devem já imaginar, uma das áreas da ciência da computação que é bastante utilizada na física solar é o processamento digital de imagens. Tá? Então, basicamente, uma imagem é uma função bidimensional, onde, no caso aqui, F representa a intensidade da imagem, né? E X e Y são as coordenadas. Quando essas coordenadas e a intensidade assumem valores discretos, a gente diz que a imagem é uma imagem digital, e o processamento digital de imagens, tá, refere-se ao processamento dessas imagens digitais por computadores. Tá? Então, o objetivo vai desde melhorar a qualidade da imagem, que a gente chama de um processo de baixo nível, até extrair informações sobre os objetos presentes na imagem, processo de médio nível, e a interpretação dessa imagem, que é um processo de alto nível, que daí já está associado até visão computacional. Né? Então, eu vou discutir nessa apresentação um processo específico, né, que é o rastreamento de objetos na superfície do Sol. Tá? Então, o que a gente quer fazer é, usando as imagens, usando sequências de imagens obtidas por telescópios, tá? Obter um campo de velocidades que é responsável pela evolução das estruturas que a gente está observando na imagem ao longo do tempo, certo? Então, eu vou discutir aqui um método que é o método mais simples aplicado. Ele é simples, mas, porém, ele é muito eficiente, tá? Que é um método chamado LCT, Local Correlation Tracking, tá? E eu vou, no finalzinho da apresentação, demonstrar uma aplicação, um exemplo, né, que a gente utilizou esse método para obter um campo de velocidades responsável pela evolução do campo magnético na superfície do Sol, tá? E nesses campos de velocidades, nessas velocidades 2D, aí a gente desenvolveu um algoritmo para identificar a presença de vórtices, tá, presentes nesse campo de velocidade. Então, automatizou essa procura. Tá? Então, esse método ele foi sugerido pela primeira vez em um artigo de 1971, de Lise et al., tá? Para rastrear nuvens em imagens de satélite. E na física solar ele foi aplicado a primeira vez em 1989 por November e Simon para medir velocidades de estruturas associadas a células de convecção presentes na superfície da nossa estrela, certo? Então, aí tem duas imagenzinhas dos artigos que vocês podem ver. São duas aplicações distintas utilizando o mesmo método. Tá? Então, basicamente, o que esse método faz, ele calcula o coeficiente de correlação entre duas sub-regiões em imagens que diferem
uma da outra por um intervalo de tempo ΔT, certo? Então, eu vou calcular esse coeficiente de correlação, que aqui nessa transparência aparece como C, tá? Usando uma imagem J num tempo T e uma imagem J num tempo T mais ΔT, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma sub-região dessa primeira imagem aqui no tempo T e vou deslocar essa sub-região em diferentes direções e vou correlacionar com a mesma posição na imagem JT mais tal, tá? Que é uma imagem que está à frente no tempo. Tá? Essa localização da região na imagem é feita pela multiplicação por uma janela de apodização, que a gente chama aqui, que geralmente ela tem o formato de uma gaussiana, certo? Então, por isso o método é chamado de LCT, né? É uma correlação, é um traqueamento usando uma correlação localizada, tá? Entre duas sub-regiões em imagens distintas, tá? Então, a gente vai calcular o coeficiente de correlação, né, para cada um desses deslocamentos, criar uma matriz de correlação, e aí a gente vai identificar qual é a localização do coeficiente de correlação máximo, e a partir dessa localização a gente vai calcular o deslocamento do objeto que a gente está rastreando na sequência de imagem. E se a gente tem uma informação do intervalo de tempo entre uma imagem e outra, a gente pode calcular a velocidade, né, associada a esse objeto, que é o objetivo final do método, tá certo? Então, nesse slide eu tenho uma representação esquemática do método, tá? Foi retirada do artigo de November and Simon, em 89, para tentar facilitar, tá? Então, a visualização. Então, o que eu tenho aqui é uma imagem J no tempo T. Eu tenho a segunda imagem aqui num tempo T mais tal. Então, essas duas imagens aqui são coletadas em instantes de tempos distintos. Aqui, ele aplica um filtro para quê? Para remover ruído, porque o ruído ele acaba atenuando o coeficiente de correlação. Tá? E também, às vezes, são utilizados filtros para selecionar somente as estruturas que você quer acompanhar na imagem. Tá? Então, ele remove, um filtro passa-banda, né? Ele remove estruturas que são menores ou maiores que um determinado tamanho e vai seguir só as estruturas que ele quer seguir na imagem. Tá? Então, o que é feito aqui? As imagens são deslocadas, né? Então, tem diferentes deslocamentos entre as duas imagens aqui, representados nessa parte aqui. E aí eu vou localizar uma região, né, em cada imagem, multiplicando por uma janela de apodização. Tá? Então, eu tenho o cálculo daí do coeficiente de correlação para essas regiões aqui. Então, para cada uma dos deslocamentos na região que eu estou interessado, eu vou ter aqui um coeficiente de correlação, e o coeficiente de correlação que apresentar um maior valor significa que a região que eu estou acompanhando se moveu para aquela nova posição. Tá? E aí, se eu tenho um intervalo de tempo ΔT entre as duas imagens, eu calculo a velocidade, a direção, o modo de direção e sentido da velocidade associado ao movimento dessa sub-região. Tá? Eu fiz um slidezinho simples aqui, só para tentar ilustrar para vocês, né? Então, aqui eu tenho uma imagem inicial, ela é formada por 9 diferentes subimagens, tá certo? Que no caso aqui são fotografias. A minha imagem final, ela é formada pelas mesmas 9 subimagens, mas o que eu fiz foi movimentar essas sub-regiões aqui, né? Dentro da minha imagem final, eu mudei a posição delas, tá? E aí o que eu quero fazer, eu quero encontrar qual é a nova posição dessa minha sub-região central aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa minha sub-região central aqui para diferentes posições, sobrepondo na imagem final, e vou calcular para cada uma desses deslocamentos aqui possíveis, os 9 deslocamentos, né? Ela fica na mesma posição, ela vai para o canto superior esquerdo, canto superior direito, para cima, para baixo, e assim por diante. Eu vou calcular um coeficiente de correlação, tá? Entre a imagem a região original e a imagem que está na nova região. E aí eu vou obter no final aqui uma matriz de correlação. Né? Nesse caso aqui, a matriz de correlação é simples, né? Ela vai ser 1 aqui no canto superior esquerdo, que é para onde a minha imagem que estava no centro se movimentou, e vai ser 0 nas outras sub-regiões, certo? Eu poderia fazer o mesmo cálculo partindo aqui de outras sub-regiões e vendo para onde elas se deslocaram. Mas a ideia do método, basicamente, é essa. Tá? Então, eu vou obter uma matriz de correlação que vai ter um deslocamento de 1 pixel, pelo menos, ali, né?
associado na minha imagem. Tá? Eu posso interpolar essa matriz de correlação para aumentar a resolução, né? Isso é feito depois para dar uma resposta melhor, né, do método em questão. Tá? A correlação, a maneira mais rápida, mais eficiente de executar a correlação é usando a transformada rápida de Fourier. Então, eu não vou, se eu tenho duas funções aqui, f de t e g de t, tá? O coeficiente de correlação entre essas duas funções, ele é definido, o meu r aqui, a partir da razão entre a covariância, que aqui é representada por C, né, entre as duas funções f e g, dividido pelo produto das variações RMS de cada função de entrada, a função f e a função g. Tá? Então, a covariância, né, que é uma medida de o quanto a variação de uma imagem ou de uma função está associada à variação da outra, tá? Ela é definida por essa integral, tá? Mas se eu tenho como calcular a transformada de Fourier, ou passar essa função no espaço dos tempos para o espaço de frequência, para cada uma delas, então a transformada de Fourier da minha função f' vai me gerar a f-zona no espaço de frequências, a transformada da minha função g' vai gerar g-zona no espaço de frequências, e se eu aplicasse a transformada de Fourier na minha covariância, a função covariância, ela iria gerar uma função covariância no espaço de frequências. Então, a definição da covariância ela é muito mais simples no espaço de frequências. Ela é basicamente o produto da transformada de Fourier da função g vezes a transformada de Fourier, né, o conjugado da função f. Tá? Então, eu obtenho, pelo simples produto dessas duas funções aqui, a minha função de covariância no espaço de frequências, e depois eu aplico a transformada inversa de Fourier, e aí eu passo ela para o espaço dos tempos e calculo o meu coeficiente de correlação para aquela determinada deslocamento no sinal, né? Ou tal aqui. Né? Tal representa o deslocamento entre f e g no tempo. Tá? Isso pode ser aplicado para imagens, né? É basicamente a mesma ideia, só que você vai ter uma transformada aí bidimensional, tá certo? E vai ser do espaço das posições para o espaço do número de ondas, né? Então, o que a gente faz é exatamente isso. Então, a aplicação, né, esse método foi aplicado pela primeira vez para calcular o deslocamento das estruturas em imagens do campo magnético num artigo em 2004 de Welsh. Tá? Então, o que a gente vê aqui é uma sequência de imagens, tá? Para um período de 24 horas, iniciando no dia 1º de maio de 1998, às 10h30 UT. Então, ele usou essa sequência de imagens para construir esse filmezinho aqui, e aí a gente vê no filme a movimentação das polaridades negativas, que estão em preto aqui, e polaridades positivas, que estão em branco. Tá? Então, o que é possível notar nesse filme aqui? Né? Essa região em preto aqui, ó, central, né, ela está no vídeo, na sequência de imagens, executando um movimento no sentido horário, de rotação no sentido horário. Tá? Essa região branca aqui, ela está se deslocando aqui em direção ao sul, tá? Nesse meu conjunto de imagens. Tá? E essa região branquinha de cima, que é a polaridade positiva, ela está indo em direção à polaridade negativa, que está nessa região central. Então, o método, o LCT, quando eu aplico, ele tem que me dar esse comportamento, senão ele vai estar errado. Tá? Então, é uma maneira da gente conseguir verificar se a solução que está sendo produzida pelo método, qualitativamente, ela tem significado. Tá? Então, o que foi feito é essas imagens do campo magnético, foram selecionadas duas imagens. Tá? Ele selecionou aqui uma imagem às 17 horas e 13 minutos e uma imagem às 21 horas e 29 minutos do dia 1º de maio ali. Tá? Então, as imagens têm 4 horas de intervalo entre uma e outra, tá? E aplicou o método para calcular o campo de velocidades, usando essas duas imagens, o método LCT, onde para cada pixel da imagem ele executa os seguintes passos. Tá? As imagens 1 e 2, nos dois instantes diferentes, elas são multiplicadas por uma janela de apodização para selecionar uma sub-região, tá? De tamanho 10 pixels, centrada no pixel em questão. Tá? E
o resto da imagem ele é desconsiderado quando eu vou calcular a correlação. Então, isso aí agiliza. Eu não estou trabalhando com a imagem toda, mas eu estou trabalhando só com uma sub-região da imagem. Tá? Usando a transformada de Fourier, ele calcula o coeficiente de correlação, né, para cada deslocamento, então, ali que ele executa, tá? São vários deslocamentos. E o tamanho mínimo, tá, para o deslocamento na movimentação é 1 pixel, mas ele faz uma interpolação para que a matriz de correlação tenha uma resolução maior, tá? 0,1 ou 0,02 pixels, no caso aqui. Tá? Então, para todos os deslocamentos é calculado qual é o deslocamento que produz a maior correlação entre as sub-regiões, e aí ele usa esse resultado como o deslocamento mais provável do objeto na imagem. Tá? Então, ele tem um resultado que é mostrado à direita aqui, né? Então, ali na imagem à direita dá para ver os vetorzinhos, velocidade, né? Onde o tamanho do vetor representa a amplitude da velocidade e a seta indica a direção. Então, a gente vê que o resultado, ele captura os movimentos que a gente estava identificando naquele vídeo anterior. Essa região mais escura aqui, ela está meio que girando no sentido horário aqui, tá? A gente vê pela direção e o sentido dos vetorzinhos, qual é o movimento dela. E essa imagem positiva, essa região positiva, de polaridade positiva, está se deslocando para o sul. Tá? E essa região aqui de cima, ela está vindo em direção à região escura, né, a polaridade negativa. Tá? E é claro que aí as amplitudes estão associadas, né, na realidade, ao quanto cada sub-região se deslocou e ao intervalo de tempo entre uma imagem e outra. Tá? Ele também aplicou aqui um filtro no resultado, ele ignorou as regiões em que a intensidade do campo magnético era menor do que 100 Gauss, porque o ruído era muito alto nessas regiões, tá? E qualquer velocidade acima de 5 km por segundo foi desconsiderada. No caso aqui, nesse resultado, ele não obteve intensidades muito maiores que 5 km por segundo, mas esse aqui é a velocidade do som na superfície do Sol. Então, ele não, qualquer deslocamento que fosse com velocidade acima da velocidade do som, ele considerou como sendo espúrio, tá? Mas não teve nesse resultado. Então, o que a gente fez foi aplicar o mesmo método, tá? Para calcular o campo de velocidades responsável pela evolução de uma região de campo magnético, né? Uma região ativa, associada à chamada região ativa NOAA 9289. Tá? Essa imagem aqui mostra uma imagem do disco solar, né, onde é apresentado as informações sobre o campo magnético, e a gente selecionou aqui uma região em torno da região ativa de interesse. E o que eu quero estudar aqui, na realidade, é a evolução dessa regiãozinha aqui entre as duas regiões ativas, que é chamada de linha de inversão de polaridade. Tá? Então, essa região aqui, ela é bastante importante porque eu vou ter regiões de campo magnético positivo e negativo interagindo, tá? E de uma maneira bem complicada. Tá? Então, na realidade, é complicado aplicar o método nessa região pela complexidade do campo de velocidades que é esperado para essa região aqui, entre as duas polaridades opostas da minha região ativa. Certo? Então, a gente selecionou ali um conjunto de imagens. Tá? Então, aqui as imagens focam daí naquela regiãozinha que eu tenho interesse, tá? Que é a região da linha de inversão de polaridade, tá? E elas têm um intervalo de tempo entre elas de 192 minutos. Então, eu tenho aqui 28 imagens, cobrindo o intervalo de tempo de aproximadamente 3,6 dias, iniciando a 1h34 do dia 31 de dezembro de 2000. E aí, para cada imagenzinha dessa aqui, eu apliquei o método o LCT, tá? Com uma janela de apodização de 5 pixels, o que dá uma região ali de um tamanho de 6 arcsegundos por 6 arcsegundos, e verifiquei como essas regiõezinhas se movimentam na imagem para chegar no final aqui num campo de velocidades, tá? Que seria responsável pela evolução dessas estruturas pretinhas e branquinhas aqui na minha sequência de imagens. Tá? Então, o resultado obtido é mostrado à direita aqui. Tá? Então, aqui eu tenho diferentes campos de velocidades em diferentes instantes de tempo, obtidos para cada um desses dois intervalos aqui, tá certo? E aí, o que eu vou fazer agora é analisar esse campo de velocidades. Vocês notam aqui que as setas elas têm o mesmo tamanho. O que eu fiz aqui foi, eu normalizei para que elas tivessem o mesmo tamanho para
fica melhor de visualizar, tá certo? Porque em algumas regiões a velocidade é mais intensa, em outras regiões ela não é tão intensa, então não ia ficar bem visível, tá? O campo de velocidades que a gente obteve. No final, lá vocês vão ver que eu não estou normalizando, e aí não dá para ver em algumas regiões a amplitude da velocidade, porque ela é muito menor do que a amplitude máxima obtida. Tá? Que no caso aqui é apresentada aqui embaixo. Tá? A amplitude máxima obtida para cada região. Vocês veem que a velocidade aqui, a amplitude, ela está bem abaixo, né, dos 5 km por segundo, tá? E está em média ali em 200, entre 200 e 300 metros por segundo. Tá? Isso aí, multiplicando por 3,6, a gente transforma para quilômetros por hora, vocês veem que a velocidade é bem significativa. Tá? Então, daí dá uns 800 quase quilômetros, mais de 800 quilômetros por hora. Tá? Então, essas estruturas aí estão se movendo com velocidades significativas. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é, nesses campos de velocidade, eu vou tentar localizar pontos onde eu tenho um padrão de velocidades em forma de vórtice, tá? Mais especificamente, vórtices que estão convergindo para um ponto. Tá? Então, eu vou ter o campo de velocidades girando, rotacionando em torno de um ponto e se direcionando para esse ponto. Então, a questão é que procurar isso visualmente numa imagem de campos de velocidade é como procurar uma agulha no palheiro. Então, o que eu tenho que fazer é criar um método para automatizar essa busca. Tá? E é isso que a gente fez nesse artigo. Então, agora eu vou descrever esse método de como achar os vórtices de velocidade no meu campo de velocidade. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu não procuro diretamente os vórtices, eu vou procurar uma estrutura característica chamada ponto crítico, na presença desses pontos críticos no meu campo de velocidade. Um ponto crítico é um ponto em que a velocidade, a princípio, se anula. Tá? Então, nem todo ponto em que a velocidade é nula é um ponto crítico, mas todo ponto crítico tem uma velocidade nula. Tá? Então, eu vou, no meu campo de velocidades, buscar esses pontos críticos. Tá? Então, eu posso descrever esse meu campo de velocidades bidimensional, né, como um vetor que tem duas componentes, uma componente x e uma componente y localizada em cada ponto da minha imagem. X, y aqui é a coordenada espacial e Vx e Vy são as componentes da minha velocidade, certo? E eu vou assumir localmente na minha imagem que a relação entre as componentes da minha velocidade e as coordenadas é dada por uma função linear. Tá? É ax mais b. Então, essa é a relação entre as componentes da velocidade e as minhas componentes x, y aqui do meu sistema de coordenadas. Esses coeficientes aqui são os coeficientes que determinam a relação, né, entre as componentes da velocidade e as posições, as coordenadas x, y, tá certo? J aqui é o que é chamado de jacobiano, é o jacobiano da transformação. Tá? Então, essa matrizinha aqui é o que é chamado de jacobiano. Eu vou usar esse jacobiano depois para caracterizar os meus pontos críticos, porque existe mais de um tipo de ponto crítico possível. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, para uma sub-região do meu campo de velocidades, eu tenho que achar esses coeficientes A, B, C, D, E e F. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, para achar esses coeficientes, eu vou montar um sistema de equações, tá? Onde eu preciso, para resolver esse sistema de equações, ter informação das minhas coordenadas e da velocidade em cada coordenada em pelo menos 3 pontos. Tá? Então, eu tenho que ter aqui 3 pontos na minha imagem e 3 componentes de velocidade, x e y, para cada ponto, para eu poder montar 2 sistemas de coordenadas aqui, onde as minhas variáveis são os meus coeficientes, A, B, C, D, E e F, e eu vou resolver esses 2 sistemas e encontrar a representação, né, para aquela região, sub-região do meu campo de velocidades que eu estou analisando. E aí, uma vez que eu tenho esses coeficientes A, B, C, D, E e F, o que eu vou fazer é resolver de novo o sistema, só que agora para x e y, assumindo o resultado dessa minha relação como sendo zero. A componente da velocidade em x e a componente da velocidade em y é zero, que é a característica do meu ponto crítico. Meu ponto crítico ele tem velocidade nula. Tá? E eu vou procurar daí as coordenadas x e y presentes nessa sub-região, definida por esses 3 pontos, tá? Tentando resolver esse meu sisteminha aqui,
tá? E ele pode ou não ter solução. Se ele tem solução, ele vai me dar como solução as coordenadas do meu ponto crítico. Se ele não tiver solução, eu não tenho nenhum ponto crítico nessa região. Baseado no jacobiano, o que eu vou fazer é, eu vou calcular os autovalores. Eu encontrei o ponto crítico, beleza. Pego as coordenadas dele e agora eu vou ver que tipo de ponto crítico eu tenho nessa sub-região. Para isso, eu vou calcular os autovalores do jacobiano, né, que é representado nessa relaçãozinha aqui. E aí, baseado no resultado das partes real e imaginária, né, que resultam dos meus autovalores, eu vou poder classificar aqui que tipo de ponto crítico eu tenho. Então, eu tenho aqui 6 tipos de ponto crítico, né? O ponto saddle point, que a tradução direta é o ponto de sela, um nó atrator, um nó repulsor, um foco atrator, um foco repulsor e um central. Tá? Isso tudo é baseado nos valores dos meus autovalores, tá? Que eu obtenho. Então, para tentar mostrar ou visualizar como é feito isso, então, o que eu faço é, eu pego meu campo de velocidades bidimensional, eu seleciono um quadradinho aqui, e aí eu trabalho com cada vértice do quadrado. Eu pego 3 vértices aqui, tá? Então, o que eu vou fazer com esses 3 vértices? Eu vou resolver o que eu mostrei no slide anterior, usando esses 3 pontos aqui, onde eu sei as coordenadas e sei as velocidades. Procuro um ponto crítico no interior desse triângulo. Tem um ponto crítico, calculo os autovalores e classifico o ponto crítico. Vou para o próximo triângulo agora definido por esses 3 pontos aqui do vértice do meu quadrado. Tá? Faço a mesma coisa aqui, vejo se tem ponto crítico. Se tem ponto crítico, eu vou calcular os autovalores e classificar o ponto crítico. E faço a mesma coisa aqui nessa outra região. Tá? Então, eu varri todo esse quadrado. Quando eu fiz isso, agora eu vou mover esse quadrado para a direita. E aí eu faço o mesmo cálculo de novo, eu vou fazendo isso até chegar no final dessa linha, e aí eu passo para a linha de baixo e vou varrendo a minha imagem, tá certo? Então eu vou procurando automaticamente se tem ponto crítico e vou classificar se existe ponto crítico em os 6 tipos que apareceram lá, baseados nos valores da parte real e da parte imaginária dos meus autovalores, tá certo? Então aqui mostra o resultado da busca para o campo de velocidades obtido nesse instante de tempo aqui. Então, eu fiz essa varredura e os pontinhos aqui é a localização automática dos meus pontos críticos. Tá? Então, aqui eu tenho azul é o ponto de sela, o saddle point. Vermelho ele pode ser ou um nó atrator ou um foco atrator. Tá? Amarelo ele pode ser um nó repulsor ou um foco repulsor. Tá? Então, com isso eu consigo fazer um levantamento de para cada campo de velocidades, o número de pontos críticos que estão presentes, tá? A distribuição desses pontos críticos na minha imagem, e é isso que eu mostro aqui. Então, o que aconteceu é que eu sempre encontrei pontos críticos, né, presentes nas imagens, tá certo? Foram um total 213 pontos críticos ao longo desse período de 3,6 dias, tá? E eu consegui classificar esses pontos críticos, tá? E eu encontrei uma distribuição, sendo que o mais comum deles é o saddle point, que é o ponto de sela, tá certo? Então, na realidade, a presença de pontos críticos, a linha que liga 2 pontos críticos, ela divide campos de velocidades com características diferentes. Então, a presença de um número muito grande de pontos críticos demonstra que o meu campo de velocidades ele é um campo bastante complexo, tá? Então, e a gente pode, inclusive, fazer uma análise mais detalhada desse campo de velocidades, o que não era objetivo aqui. Tá? Então, eu encontrei essa distribuição de pontos críticos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar pontos críticos que estejam associados com vórtices convergentes, que no caso aqui é o foco atrator. Então, eu vou procurar nas minhas imagens onde é que estão os focos atratores, localizados os focos atratores. Tá? E aí eu vou identificar, ou vou verificar quais as características do vórtice que está ao redor desse foco atrator. Então, nesse outro slide, o que eu mostro aqui é os instantes, o campo de velocidade nos instantes em que eu encontrei focos atratores. Então, aqui, esse círculozinho aqui mostra uma região onde eu tenho um foco, no centro dela, um foco atrator, e a seta mostra qual é o sentido de rotação do meu vórtice em torno desse foco atrator, tá certo? Então, eu tenho um vórtice que está convergindo para aquele ponto. Qual a importância desse campo de velocidades? Ele vai
fazer com que regiões de campo magnético opostas vão migrar para a mesma posição. Então, se eu tenho uma região de polaridade oposta em torno dessa região, desse foco atrator, ela vai tender, com o tempo, a ir para o mesmo ponto, tá certo? E aí eu posso ter uma interação entre essas polaridades opostas e liberação, aniquilação, né, de campo magnético, que é importante para a gente em física solar, tá certo? Além disso, esse movimento de rotação, ele torce as linhas do campo magnético, então ele cria uma que a gente chama de energia magnética livre, né, e helicidade na região de campo magnético. Então, quando esses vórtices eles estão em regiões de campo magnético relativamente intensa, ele tem uma certa importância, tá, na geração dessa energia livre, dessa helicidade. Então, por isso que a gente é importante procurar esses vórtices, a presença desses vórtices nesses campos de velocidade. Então, do conjunto de 28 imagens, a gente achou nesse conjunto aí 12 vórtices convergentes, tá, no campo de velocidade analisado, e aí eu fiz uma análise do sentido de rotação, né? Então, basicamente, existe um sentido de rotação preferencial nesses vórtices, né, na região de polaridade, de inversão de polaridade, tá, que é o sentido horário. Tá? Então, basicamente, existe para esse caso aqui, né, eu teria que fazer uma análise, um levantamento estatístico para ver se isso é comum, tá? Mas existe uma predominância de vórtices girando no sentido horário, presentes na linha de inversão de polaridade. Tá? Então, esse foi um artigo que eu publiquei junto com um colega do INPE, tá, da Geofísica Espacial, em 2019. Tá? Então, que foi a nossa primeira, o resultado da implementação desse método de localização, né, de traqueamento das regiões, né, imagens do Sol, tá, com aplicação para localização de campos de velocidade em formato de vórtice e localização de pontos críticos, certo? O método LCT é perfeito? Não, tá? Então, o que acontece é que se o ruído da imagem é muito grande, né, regiões em que tem muito ruído, por exemplo, lá o Welsh, na publicação de 2004, ele desconsiderou regiões em que o campo era menor que 100 Gauss. Por quê? Porque essas regiões elas já podem chegar no nível próximo do nível de ruído do instrumento. Então, ocorre uma atenuação do cálculo do coeficiente de correlação nessas regiões, tá certo? Se você tem múltiplas camadas, isso aí foi um problema já discutido no artigo de 1971, se movimentando com velocidades diferentes, você pode ter múltiplos deslocamentos com coeficiente de correlação significativo. Também isso é um problema, tá certo? Se a tua velocidade ela for irregular dentro do tamanho da tua janela de apodização, isso também já vai ter um problema na determinação do teu deslocamento, do coeficiente de correlação, certo? E o mais grave de tudo é que, para o caso do campo magnético, tá, o método LCT, ele considera que a tua imagem ela evolui de acordo com a equação da advecção, tá? E a gente sabe que o campo magnético no Sol, ele evolui de acordo com a equação da indução. Tá? Então, existe um problema aqui, tá? Porque eu faço uma consideração que não é verdadeira para o campo magnético. Isso vai me causar um erro, né? Uma incerteza na solução que eu tô encontrando, que não é tão crítica por trabalho que a gente fez, tá? Mas se você, por exemplo, quer usar esses campos de velocidades para perturbar um modelo matemático, né, um modelo MHD, por exemplo, para estudar a evolução dessas regiões, né, em 3 dimensões, aí já vai ser um pouquinho mais problemático, porque você já não vai estar evoluindo o teu modelo de maneira correta. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que cuidar, tá certo? Bom, então isso foi uma aplicação, né, de um método bem específico, bem simples. Existem métodos um pouco mais complicados, tá? E o que a gente está fazendo agora a implementação desse método foi feita basicamente em IDL, que é uma linguagem bastante utilizada em física solar, tá certo? Só que quando a gente trabalha em órgãos públicos, a gente incorre no problema que é conseguir verba para comprar softwares pagos, né? Então, o IDL é um software pago, e a gente não estava conseguindo verba para comprar licença, né, anual. Então, o que eu comecei a fazer agora é migrar todos os programas que eu tinha para a linguagem Python, tá certo? Isso, às vezes, requer um pouquinho de tempo para você se adaptar com a linguagem, tá?
A gente vai trabalhar agora com uma implementação de correções, né, necessárias para obter as velocidades que satisfaçam a equação de indução, né? Então, existem alguns métodos, né, que são mais complicados, porque eles vão envolver aí a solução de uma equação de Poisson, né, numérica, para obter o campo de velocidades, corrigir o campo de velocidade, tá? Então, aí isso aí tem que ser feito. E também a gente está querendo implementar e testar novos métodos de determinação de velocidades a partir de sequência de imagens, né? Já existe um trabalho publicado aí usando redes neurais, tá? Para tentar treinar uma rede para a rede adivinhar ou te dar a resposta de qual seria o campo de velocidades responsável pela evolução das imagens, mas isso aí é uma coisa que já é bastante complicada e já envolve conhecimento de redes neurais, tá? Então, que a gente tem que adquirir, certo? Então, eu agradeço a atenção de todos, acabei ali no tempo certinho, e me coloco à disposição para responder as perguntas. Caso eu não consiga responder as perguntas todas agora, tenho meu e-mail ali, tá? E a página do programa de pós-graduação, onde você pode encontrar informações dos professores, das linhas de pesquisa, também está presente ali, tá? Então, obrigado a todo mundo, obrigado ao pessoal aí da CAP, da Computação Aplicada, e me coloco à disposição, né? Beleza, então gostaria de novo de agradecer o tempo de ter vindo aqui colaborar com o nosso evento. Então agora eu vou para a parte das perguntas, tá? Que o pessoal foi mandando e também que foram sendo votadas por outras pessoas lá no slide, tá? Então, para começar, a primeira pergunta vem da Fernanda Ferreira, que faz ciência da computação na UFSCar. Ela pergunta, né, curiosidade, quão perto do Sol o satélite pode chegar? Bom, em específico, o satélite que a gente está trabalhando, ele está em órbita da Terra, tá? Então, numa órbita polar. Então, ele está a uma unidade astronômica do Sol, tá? Mas, recentemente, foram lançados dois satélites, tá? Uma sonda que se chama Parker, né? Sonda Parker, que, na realidade, é o objeto que vai chegar mais próximo do Sol possível, e tem um outro satélite que se chama Solar Orbiter, tá? Então, o Solar Orbiter está praticamente meia unidade astronômica do Sol, tá? Então, aí, isso em quilômetros, tá? Dá, em média, aí, 90 milhões de quilômetros do Sol, tá? Então, é uma distância considerável, tá? A sonda Parker, ela vai chegar mais perto, mas ela não vai ficar muito tempo. Então, ela está orbitando numa órbita bem elíptica, então ela tem o periélio, que é bem próximo do Sol, mas ela logo em seguida se afasta, então ela está coletando informações, né? E quando você vai lançar esse tipo de sonda ou de satélite, né? Satélite não, né? Mas nave espacial, né? Para regiões próximas do Sol, você tem que estar ciente de que você tem que ter um cuidado com a parte de sensores, né, eletrônica, porque você vai ter um aumento do número de partículas energéticas que está bombardeando o instrumento, tá? Então, isso aí é uma coisa bastante complicada. A duração desses equipamentos é supostamente menor do que um satélite que está próximo da Terra, orbitando a Terra para observar o Sol. Beleza, bacana. Tá. A segunda pergunta, que foi a mais votada, foi enviada pelo Adriano Almeida, que é da CAP do INPE. Ele pergunta qual é a diferença entre uma CME e uma explosão solar, flare. Então, a explosão solar, ela não tem emissão de matéria em direção ao espaço, tá? Então, o que você tem na explosão solar é só emissão de radiação eletromagnética, tá? Só luz, basicamente, tá? Grandes quantidades de energia, mas na forma de radiação eletromagnética, na forma de fótons. A CME, ela já envolve realmente uma explosão, né? Uma explosão no sentido de uma liberação de material em direção ao meio interplanetário. Então, você vai ter partículas, né, prótons e elétrons sendo emitidos na direção do espaço interplanetário, e também campo magnético, certo? Então, essa é basicamente a diferença. Em termos de energia, os dois eventos, eles têm o mesmo, geralmente envolvem a liberação da mesma quantidade de energia, tá? Que é aí da ordem de 10 na 27 joules de energia liberados em cada um desses eventos, tá? Não sei se eu respondi a pergunta.
Beleza. Então, a terceira pergunta que foi enviada foi feita pelo Elvésio Neto, que também é da CAP do INPE, e ele pergunta quais os outros métodos para rastreio de objetos dinâmicos e como o método de correlação cruzada lida com merges e splits dos objetos. Eu não peguei a primeira parte, você pode repetir? Porque eu não, meio que travou aqui. Claro, sem problema. Então ele pergunta quais os outros métodos para rastreio de objetos dinâmicos e como o método de correlação cruzada lida com merges e splits dos objetos. Tá bom, então vamos lá. Eu vou te responder a primeira e a segunda parte, tá? Então, é assim, os campos de velocidades do método LCT, eles têm uma limitação que é o tamanho da janela de apodização que você usa, tá? Então, basicamente, o que ele faz é ele considera que dentro da janela de apodização, todo deslocamento ele tem ele segue o mesmo padrão, certo? Então, você não vai conseguir identificar, né, por exemplo, uma contração e uma expansão, ou uma split, um merge dentro do tamanho da janela de apodização. Tá? Se você tem a interação entre duas regiões que correspondem a janelas de apodização diferentes, tá? Então sub-regiões diferentes, o método vai identificar. Então você vai conseguir identificar a convergência, né, de regiões de objetos, né, a separação de objetos, e se o objeto for maior do que a janela de apodização, até mesmo a quebra do objeto em si, certo? Mas não existe maneira de você, usando o LCT, da maneira como é definido, que eu mostrei, para campos de velocidade dentro da janela de apodização, identificar esse tipo de padrão de velocidade, certo? Então, essa é uma limitação, né? Então, se o objeto que você está seguindo é maior do que a janela de apodização, você vai ver a evolução desse objeto. Se o objeto é menor do que a janela de apodização, o método vai considerar que ele se move sempre da mesma maneira. Ele não vai rotacionar, ele não vai se quebrar, ele não vai se expandir, dilatar, nem contrair. Tá? Para objetos maiores do que a janela de apodização, aí você vai conseguir identificar isso, mas aí sempre limitado pelo tamanho da janela. Tá? Outros métodos, bom, geralmente os métodos que eu identifiquei na literatura aplicados à minha área de estudo envolvem correções do método LCT, certo? Então, eu vou te mostrar aqui, esse é um método de correção do método LCT, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer é você vai usar a equação de indução, né? Existe uma relação aqui entre as componentes da velocidade tangencial e normal e as componentes do campo magnético, tá? Que te permitem reescrever essa velocidade U aqui, que seria o vetor velocidade, né? Horizontal e vertical combinado, né? Em termos dessas componentes, e aí você vai reescrever a equação de indução, né? Usando essa relação aqui para assumir essa forma. Essa é uma forma que a gente chama de equação de conservação, certo? Então, essa equação de conservação aqui é o que vai descrever como o campo magnético vai evoluir, né? Se ele satisfaz essa relação matemática aqui entre as componentes do campo e as componentes do campo magnético e as componentes do vetor velocidade, tá certo? Então, o que é feito é, a princípio eu uso como primeira aproximação a velocidade LCT aqui, obtida pelo método LCT, tá? E aí eu defino que esse meu produto aqui, entre a velocidade LCT e o campo magnético, a componente normal, ele obedece uma uma relação desse tipo aqui. Tá? Então, eu tenho duas funções aqui, escalares, psi e φ, tá? Que me dão, através dessa relação, o meu campo de velocidades e o campo magnético. E aí eu vou, usando essa relação aqui, construir duas equações, né? Para encontrar φ e para encontrar psi, certo? E depois que eu encontrar φ e encontrar psi, eu vou substituir eles aqui e vou recalcular a velocidade u, certo? Então, esse é um método de correção do LCT. É meio difícil explicar, porque isso daria uma palestra inteira só sobre
falando sobre correção. Tá? A princípio, esse é um método, tá? Que é aplicado na correção do método LCT. Então, você ainda tem que usar um método LCT para poder, depois, usando essa relação aqui, né, a equação de indução junto com essa relação, reescrever a velocidade em termos de duas potenciais escalares, tá certo? Então, a princípio, seria um método, tá? Existem outros métodos que já foram descartados, que não são usados, né? Existe um método baseado na minimização de um funcional, tá? Que está associado à energia magnética e à energia cinética do meu material. Então, eu tenho que encontrar o resultado do campo de velocidades que me minimiza um funcional na minha região inteira que eu estou analisando. Tá? Mas esse método já não é utilizado, não é mais utilizado o método LCT. Tá? Há outros métodos em específico eu não saberia te dizer a diferença, tá? Principalmente esses métodos envolvendo aí redes neurais, tá? Que são bem mais específicos, mais complicados, mas já existem publicações em que eles treinam a rede para obter campos de velocidade e aparentemente eles obtêm resultados interessantes com esse método. Tá bom? Certo, beleza. Então, agora a gente pode ir para a última pergunta, que foi feita pelo Marcelo Vieira. E ele pergunta quanto tempo tem demorado para recebermos uma imagem desse satélite e se conseguimos predizer algum evento. Então, assim, como ele está orbitando a Terra, tá, basicamente, ele automaticamente adquire as imagens e já está enviando. Então, as imagens que você obtém são obtidas basicamente quase em tempo real. Né? É só questão de você ter uma antena para receber, para fazer o download dos dados do satélite, e aí é o tempo de propagação da informação do satélite até a antena de recepção. Tá? Esses dados eles chegam no nível 0, então aí você tem que aplicar algumas correções nos dados, tá? Que envolvem a calibração, né, dos dados, envolvem correções associadas à parte instrumental. Tá? Então, isso aí é feito, e aí esses dados eles são disponibilizados para a comunidade científica após serem analisados pela equipe do satélite, né? Os pesquisadores envolvidos no projeto do satélite. Então, aí tem um tempinho até que esses dados estejam acessíveis para a comunidade científica, em geral. Tá? Então, assim, se você vai ver em termos de previsão, tá? Quem pode fazer previsão realmente usando os dados do satélite é a equipe de cientistas envolvidas no desenvolvimento do satélite. Tá? Então, há métodos de previsão, aí a gente já pode desenvolver, né, porque a gente pode usar dados passados para poder fazer desenvolver esses métodos. Então, a gente tem 10 anos de dados, né, disponíveis para a comunidade científica desse satélite SDO, né, com medidas do campo magnético, medidas da emissão em diferentes comprimentos de onda. A gente pode usar esses dados para tentar desenvolver algum método de previsão. Acho que já teve uma palestra aí falando sobre eventos extremos, né, previsão de eventos extremos. Então, você pode aplicar aí algumas técnicas, né, envolvidas na previsão e na modelagem desses eventos extremos para identificar a presença, se existe no sinal que você está analisando, na imagem ou na curva de luz, que é um sinal, tem uma série temporal, se existe algum indício de que vai ocorrer algum evento extremo. Atualmente, existe algum método de previsão eficiente? Não. Não existe nenhum método de previsão eficiente, pelo menos não que eu conheça, tá? Que possa dizer aí com uma antecedência significativa, né? Quando vai ocorrer uma explosão solar ou uma ejeção de massa coronal. Então, geralmente, existe um método que, o cálculo de parâmetros que te dizem se existe a chance de ocorrer um evento desses é maior ou menor, mas ele não vai dizer se vai ocorrer ou não, tá? Ou quando vai ocorrer. Então, isso aí, a princípio, não existe. É uma área de ponta de pesquisa, né, que se você chegar num modelo, num método de previsão desse tipo de evento,
e vai ser bastante aceito pela comunidade científica, né, comunidade de física solar, principalmente para quem trabalha com clima espacial, né, que é uma laboratório do INPE aí, né? Então, onde você tem essa preocupação em prever a ocorrência de explosões solares e de ejeções, principalmente ejeções de massa coronal, que são direcionadas para a Terra, em direção à Terra. Beleza, então essas foram as perguntas, a gente não tem mais tempo, então existem algumas outras, a gente vai deixar o e-mail do palestrante no chat da live, então quem quiser pode entrar em contato. Então, Jean, novamente eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe e o do evento WorkUp, por você ter disponibilizado o tempo e vindo aqui colaborar com o nosso evento. Então, por aqui a gente encerra essa sessão e volta às 2h45 para a parte das sessões técnicas. Então, Beleza. isso. Muito eu obrigado. agradeço vocês e bom evento aí. Obrigado. Eu tenho que interromper para você ter acesso de novo, né? Pronto. Isso. Beleza, Felipe. Obrigado. Beleza, falou.